Exatamente. E venceu a ida, né? Venceu a ida, o Del Valle. E a gente errou tudo, né? Que a gente previu naquele Errou jogo, tudo, né? tudo, Errou tudo. tudo, Ó, porque a gente agora foi entra na tudo no vitória do Vale, Flamengo, ó. né? Eu lembro que você foi num gol do Pedro, se eu não me engano, né? Isso, e você E foi eu mais fui em favorito, 2 né? gols do Flamengo. Eu fui em mais de 1,5 gol do Flamengo. E, né, o resultado foi 1-0 pro Del Valle. O O que Pedro perdeu muito 2 deixou. gols que podia ter feito nós dois vencer. Exatamente, né? Que fazia Apesar para que eu acho que você um e deles fazia estava para mim. impedido. É. Um Mas de deles toda estava impedido. forma, agora não adianta muita coisa, né? Porque o É. Flamengo perdeu de 1-0. Mesmo se a gente tivesse ido em vitória, em qualquer coisa, não teria dado certo. Né? O Flamengo, eu não sei o que tem acontecendo, mas o time não está rendendo a mesma coisa. 2 letras. V e P. Vai falar VP? Eu imaginei que você fosse falar isso. Rapaz, pode ser. Pode ser que o culpado seja ele, mas assim, tá estranho de ver. Tá estranho de ver o Flamengo, porque esse time principal do Flamengo, nesse jogo contra o Del Valle mesmo, podia ter feito muito mais do que fez, na minha concepção. Então, Não, tanto tá que a gente estranho mesmo. analisou o jogo bastante, né, e não conseguiu chegar no que foi visto no jogo, que foi um 1-0 pro Del Valle. Assim, a gente imaginou que o Del Valle podia fazer gol, realmente. Não entramos nessa hora, mas imaginamos, o Del Valle pode fazer gol, mas imagino que o Flamengo vai ganhar. E o Flamengo não ganhou. Essa foi a verdade. Então, A gente imaginou que era um jogo de talvez ambos marcam, de mais que 2 gols e meio, que às vezes podia bater 1 gol e meio no primeiro tempo e nada disso. nada disso aconteceu. E poderia Verdade. ter sido pior, né? O Del Valle faz 2 gols em sequência, quase, né? Numa falha do Santos. Mas por sorte, né, da equipe carioca, a bola pegou na mão do zagueiro, né? Que estava ali na área disputando com o Santos e foi anulado, né? Exatamente. Mas entrando aqui nas odds, né, uma coisa que já chama atenção, tendo em vista a partida de ida, Uhum, vitória do Flamengo, né? Pagando 1,29, um valor baixo. Eu acho sim. que é um valor baixo, até O porque é Flamengo vai precisar uma vencer e tem a final. equipe melhor, É, tecnicamente falando, né? Então, acho que vai de mais essa baixo. odd aqui da dupla chance do Del Valle também é interessante. O Flamengo é muito favorito nessa, mas a dupla chance de 3,6. 3,6 eu acho que pode ser uma odd interessante, porque é uma equipe que deve entrar bem retrancada, né? Então, para Sim. segurar um empate e contra-atacar, acho que pode acontecer. Tem essa odd aqui de 2,8, né? Para que o Del Valle seja campeão da Recopa. Também eu acho que, né? Tem que respeitar a equipe que venceu o primeiro jogo, mas, tendo em vista que o Flamengo precisa de 2 gols para ser campeão, o handicap nesse caso aqui faz bastante sentido também, né, Yuri? É verdade, já que o Flamengo vai precisar ir para cima e precisa, para não levar para os pênaltis, né? Não levar para um possível disputa de pênalti, precisa de pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença, né? Então aí é a hora de ir no handicap, né, se for o caso. O handicap está até marcando ali 1,84, uma odd razoável, mas não sei se é uma odd tão boa aí quanto a gente já É, viu em outros momentos, né? podia estar no 2, né, tendo em vista o nível do adversário, uma Sim, final. sim, exatamente. E pelo que a gente viu no primeiro jogo, né? Que assim, o que a gente pode avaliar é o primeiro jogo, né? A gente tentou avaliar sem ver os dois jogando contra, até porque já tinham tido resultados de goleadas, né? Quando se enfrentaram antes na Libertadores. Não foi o que aconteceu, mas também não, o Flamengo não conseguiu mostrar a superioridade dele. Então foi um jogo de difícil leitura, vou dizer assim, né? Para a gente que tentou fazer observações, dados os duelos passados, dado ao time que tecnicamente é melhor, a gente não conseguiu fazer essa leitura do que foi o jogo passado. Então, agora, tendo o jogo passado para se basear, a gente tem uma leitura um pouco diferente aí. Né? Não sei se vai ser um jogo que vai ter tantos gols, tendo em vista É, que o Del Valle vai poder jogar retrancado só pelo empate. E mesmo que tome um gol, ainda pode tentar ganhar nos pênaltis, que seja, né?
se A for o gente, caso. no primeiro jogo, a gente não tinha muito no que se basear. Nesse segundo jogo, a gente tem o primeiro jogo para se basear. E mesmo assim, eu me sinto muito inseguro em alguns pontos, porque Exatamente. é difícil a gente saber que Flamengo vai entrar em campo. Um Flamengo que tem Tem, jogadores de nível elite do futebol brasileiro, ou o Flamengo que está fazendo esses jogos preguiçosos, né, que a gente viu. assim, eu acho que assim, nesse jogo em específico, existe fator casa, né? E o fator casa pode ser definidor aí nesse confronto, já que vai ter o Maracanã todo para cima, Flamengo, né, lotado com certeza, e aí essa pressão da torcida pode fazer a diferença para cima do Del Valle, né? Imagino que a Eu acho torcida que vai essa em pressão da peso. torcida pode ser bem importante, justamente nessa odd aqui, né, do primeiro tempo. Sim, Pagando 1,71 para a vitória do Flamengo no primeiro tempo, eu acho que é algo que pode fazer sentido, porque o Flamengo já vai começar com aquela pressão. A torcida é em cima, porque o Flamengo, né, vem de resultados ruins, né, nesse início de temporada. Vitor Pereira pressionado, então a torcida sabe que vai precisar ser o 12º jogador, né? exatamente. Assim, o Flamengo, muitas vezes, quando não está conseguindo desempenhar aquele futebol que a torcida gostaria de ver, a própria torcida dá aquela empurrada para o Flamengo ir para frente e conseguir vencer os jogos e jogar melhor do que poderia, do que apresentava, né, até então. Então, o fator casa e a torcida vai ser bastante relevante, eu acho, nesse confronto. E eu acho que por isso, sim, o Flamengo deve já começar em cima do Del Valle, tentar mostrar toda a superioridade dele, que foi mais complicado de se fazer quando enfrentou o Del Valle no Equador, na primeira partida. E eu acho que, novamente, a gente respeita o Del Valle porque ganhou a partida de ida. Tem méritos, Sim, teve méritos. Por isso que eu acho que essas odds altas para o Del Valle né, é o que se analisar, né? Um golzinho do Del Valle, um golzinho do Del Valle no primeiro tempo. É uma partida que é uma final, né? Não é um líder contra uma equipe do rebaixamento. sim, São duas equipes que foram campeões, né? Então, vale também ficar de olho. Outra odd que que eu gosto muito, né, dessa aqui, por mais que eu acho que é um jogo que pode ser de poucos gols, eu acredito que pode começar num ritmo quente. E esse ritmo sim, quente pode fazer gerar gols. Então, esse mais que 1,5 gols no primeiro tempo também chama atenção. Uma odd bem com alta, né, uma certeza. odd não tão fácil de bater, né, pagando 2,38, mas às vezes o Flamengo começa ali no embalo. A gente já viu o Flamengo abrir jogos, né, placares antes dos 10 primeiros minutos. Então, 1 a Sim. 0 com 10, 15 minutos né, muda o desenho do jogo. O Flamengo pode seguir com muito ímpeto, o Del Valle, né, pode talvez querer responder, então acho que pode sim ser bem bacana. Não concordo contigo, cara. Eu acho que se é, um gol sair cedo nesse jogo, o Maracanã vai vir em peso, né, para poder empurrar o Flamengo para fazer logo o segundo e já buscar essa vitória, né, o quanto antes. Então acho que é por aí. Sua análise em relação aos gols do primeiro tempo fazem bastante sentido. Eu estava olhando aqui as estatísticas dos jogadores, né, para ver a questão de marcar, O gol né, do qualquer Gabigol, né, você tá vendo, né? Gabigol e Pedro. Estava olhando os dois. E ambos têm o mesmo valor, de 1,85. Que não é uma odd tão alta assim. Nossa. Mas, Na ida, se não me engano, tava 2,37. é, diminuiu ainda mais, claro, por conta do fator casa, né? Vamos jogar em casa, então tem esse a mais aí. E aí, o que faz diminuir a odd? Vidal, 4,6. Vidal, inclusive, acho que foi um dos poucos que se salvaram na partida de ida. Sim, Jogou bem, conseguiu jogar bem. marcou bastante. Gol do Arrascaeta 3,4. Sim. Minha vez, né? Sua vez. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu encontro um mercado interessante. Achei só odd aqui. Gol do Davi Luiz. 12, né? 12. Rapaz, é muita odd. Eu vou devagar, não vou assim não. Cara, então, é, deixa eu ver aqui uma situação.
rapidinho, só para ter certeza. Total, tá. Não vou. Vamos lá. Pensou, não vai. Pensei e voltei pro começo. Então, vou de vitória do Flamengo no primeiro tempo. Vai ser essa a minha odd. 1,71 não é muito alta, mas é para tentar realmente jogar numa segurança um pouco maior. Eu acho que faz muito sentido. Acho que é uma boa odd. É uma das que mais me chamaram a atenção. Mas como eu comentei lá no começo, eu vou daquele handicap. Acho que poderia estar pagando um pouquinho mais. Acho que o Del Valle merece um pouquinho mais de respeito, porque vai impor muita dificuldade. Mas acho que o Flamengo vai em peso, né, para garantir esse título logo logo no primeiro momento, né, logo nos 90 minutos. Então eu vou nessa odd do handicap, né, de menos 1,5 para o Flamengo, então para que ele faça pelo menos 2-0 para cima da equipe do Del Valle. E acho que o Flamengo precisa desse título, né, para dar uma amenizada, uma tranquilizada no torcedor, até porque é uma pressão muito grande, né, após a perda do Mundial e também da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Exatamente. O Vitor Pereira teve jogos importantes, né, já para comandar o Flamengo nesse início de comando técnico dele, e mesmo assim deixou a desejar. Então, essa final, por mais que não seja uma competição longa, na verdade são só 2 jogos mesmo, né, uma final direta ali, vai fazer diferença aí nas escolhas que o Flamengo pode ter para a temporada em relação a manter ou não essa equipe técnica, caso o Flamengo perca esse título para o Del Valle.